1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam Boa tarde. Boa tarde a todos. Rafael, Luca, Ricardo, Lucas. Estão todos me ouvindo? Estamos te ouvindo. Excelente. Bom, para o Instituto de Engenharia é uma satisfação muito grande estar recebendo hoje aqui o engenheiro Rafael Alves de Souza para falar de um tema
acho que de extrema relevância, né, interessantíssimo, que é reforço de estruturas aí com proteção externa. Creio que todo mundo está bastante ansioso aí para ouvir, né, o que o Rafael tem a dizer. E, enfim, esse é um evento do Instituto de Engenharia, em parceria com o IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto, e a ABES, né, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, está hoje aqui representada pelo Ricardo Kerr, né, um dos diretores lá. Ricardo, você quer dar uma palavrinha? Boa tarde a todos, bem-vindos a esta webinar. Eu estou representando a ABES, como o Douglas falou, e a ABES é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. É uma associação que foi criada em 1994 na divisão de estruturas do Instituto de Engenharia. E, é claro, temos muitas parcerias, muitas coisas em comum. O principal objetivo da ABES é a valorização do profissional engenheiro, da profissão do engenheiro estrutural. Se você ainda não é associado à ABES, venha que é bom a ABES. Eu vou encurtar minha conversa aqui, porque o Rafael tem bastante coisa interessante para falar sobre os reforços de estruturas com proteção externa, e eu também estou curioso para ouvir a palestra dele. Antes da palestra propriamente dita, eu queria agradecer o Rafael aí por dividir um pouco do seu vasto conhecimento aí nessas próximas horas. E vou ler aqui o currículo dele. Engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá, em 1999. Ele é mestre em Engenharia de Estruturas pela Universidade Estadual de Campinas, em 2001. Doutor em Engenharia de Estruturas pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 2004. Pós-doutor pela University of Illinois at Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, em 2006. Pós-doutor pela University of Massachusetts, nos Estados Unidos, em 2015. Em 2011, realizou estágios de curta duração em nível de pós-doutorado na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Suíça, e na Technology University of Delft, na Holanda. Foi agraciado com a primeira menção honrosa para testes de doutorado em estruturas no ano de 2006, num concurso promovido pelo Instituto Brasileiro do Concreto, IBRACON. Foi agraciado com o prêmio Fernando Luiz Lobo Barbosa Carneiro como destaque do ano em pesquisa de concreto estrutural em 2017, também pelo IBRACON. É autor de livros, inúmeros artigos científicos publicados em revistas indexadas e diversos projetos estruturais utilizando proteção. Além disso, é professor titular da Universidade Estadual de Maringá e diretor da Engracon Engenharia e Arquitetura. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre reforços estruturais com encamisamento, chapas de aço, fibras de carbono, proteção e muita coisa mais. Rafael, obrigado pela presença, fica à vontade, o show é seu. Valeu, Luca, muito obrigado. Meu boa noite aí ao Douglas, ao Ricardo, ao Lucas, a todo mundo. Meu boa noite também a todos que estão aí acompanhando. Para mim é uma honra voltar ao Instituto de Engenharia novamente para proferir uma palestra, um instituto que eu tenho um carinho imenso. Agradecer também à ABES, ao IBRACON, por essa iniciativa junto com o Instituto de Engenharia. Eu vou compartilhar minha tela para a gente já começar a falar do nosso assunto de hoje, que é o reforço de estruturas de concreto utilizando a proteção externa. Na realidade, nós vamos dar uma geral nas técnicas possíveis de reforço. Veja que as técnicas mais usuais que a gente tem seria aí a parte de colagem com chapas, fixação de perfis, o encamisamento, muitas vezes utilizando o concreto. Mas um fato que a gente observa que é interessante nessas modalidades é que normalmente nós precisamos descarregar a estrutura. Tá? Então você precisa muitas vezes impedir o tráfego, o fluxo nessa região.
Em alguns tipos de estruturas, isso pode ocasionar, devido à paralisação, prejuízos financeiros, principalmente em indústrias. Então, esse tipo de intervenção tem que ser muito bem pensada, porque, na verdade, a gente precisa descarregar a estrutura para poder obter um máximo funcionamento do elemento de reforço. Caso contrário, a gente pode se frustrar com a resposta, a gente pode não obter a potencialidade máxima dessas soluções. Então, uma primeira alternativa, em função da vasta mão de obra, do domínio do material, do concreto, uma primeira alternativa a ser pensada é o reforço com encamisamento. É claro que a demolição deve ser sempre uma primeira opção se ela resultar mais econômica, né? Tem situações em que você demolir e construir de novo vai sair mais barato do que você efetuar um reforço estrutural. Então, toda essa quantificação econômica, o levantamento dos custos para a execução do reforço é muito importante. No caso do encamisamento, utilizando o concreto, nós podemos utilizar o concreto convencional, grout, microconcreto. Muitas vezes, nós temos que avaliar qual é o nível de carregamento das nossas estruturas a serem reforçadas. E isso a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Muitas vezes, quando nós somos chamados para fazer um reforço, muitas vezes a gente não tem sequer o projeto estrutural. São edificações normalmente antigas, acontece esse tipo de situação, então a gente precisa estimar qual é o carregamento existente numa viga, num pilar, numa laje, e aí também estimar qual vai ser o descarregamento para que a gente, então, saiba qual é o fluxo de tensões que está passando nesse elemento, para que a gente possa prever, portanto, o reforço. No entanto, não são raras as situações em que a gente praticamente despreza o núcleo e joga toda a responsabilidade para o encamisamento de maneira isolada, tá? São vários os casos que a gente tem que partir para essa premissa. Agora, observe que é muito importante, nesse tipo de intervenção, você ter um bom cuidado no tratamento do teu substrato, para que você tenha uma boa aderência entre o concreto novo e o concreto velho. Então, usualmente, também, nós fazemos uma pinagem com uma série de barras, imitando aí uma cama de faquir, por exemplo, para que a gente possa melhorar a aderência entre o concreto novo e velho. Então, em algumas ocasiões, a gente precisa, devido às tensões de cisalhamento, colocar barras transversais, precisamos escarificar bem, ter uma boa rugosidade nas interfaces, e às vezes fazer uma ponte de aderência para que a gente possa colar o concreto novo com o velho. Aqui um caso de uma intervenção que nós fizemos uma consultoria para o encamisamento de vigas pré-moldadas de um polo petroquímico. Então, vocês podem ver aí todo o trabalho, né? A viga toda escarificada, com uma armadura contornando, estribos novos, armadura longitudinal nova. Essa viga, ela apresentou, por ser pré-moldada, ela tinha barras de vidag nos pontos de apoio, ela foi concretada em 2 etapas e apresentou uma junta fria, que começou a abrir uma fissura à meia altura da peça. E aí, como é um polo petroquímico, teoricamente é uma situação que só é menos aí rígida do que usina nuclear, o pessoal achou por bem que essas peças, então, não deveriam apresentar essas fissuras. Então, nós fizemos um encamisamento de todas as vigas. Então, observe aí a pinagem, né, muitas vezes com resina epóxi, aí como ela vai ficar protegida, então não teria tanto problema, mas a resina epóxi, para situações de temperatura, é sempre preocupante, né, porque para temperaturas aí na faixa de 50 a 70 graus, ela praticamente já derrete. Então, não dá para depender da resina, principalmente quando você tem ação com fogo, tá? Então, é uma técnica muito prática, porque a mão de obra domina, é uma técnica relativamente barata comparada com as outras técnicas e uma técnica rápida. Agora, o procedimento tem que ser muito bem pensado, né? Ou seja, nós estamos falando de uma área que não basta você ter só conhecimentos de cálculo estrutural, ou só de estrutura de concreto. Aqui, no processo de intervenção, você tem que conhecer melhor os materiais. Tem que entender de estrutura metálica, tem que entender de concreto, tem que entender de aderência, tem que entender de resinas, enfim, toda essa parte de materiais. É importante que o engenheiro de estruturas também domine para poder projetar e dar as recomendações apropriadas, se possível, em parceria com alguém especializado da área, para que possa ter um projeto mais completo. Aqui, do ponto de vista de reforço com perfis de aço, nós podemos utilizar chapas de aço, chapa dobrada, podemos utilizar perfis laminados. Muitas vezes nós chumbamos esses perfis contra a estrutura de concreto, utilizando barras rosqueadas,
parafusos, para bolts, né? Então, essa é uma técnica muito interessante. Lembrando que aqui também esse tipo de técnica, junto com o encamisamento, ele serve para os casos em que a gente tenha não só problema de resistência, mas também problema de flechas. Então, esse tipo de solução também é muito rápida, a gente consegue instalar, mas já requer uma mão de obra um pouco mais especializada do que a de concreto, né? E também nós precisamos ter um cuidado maior nessas interfaces aço-concreto e também no dimensionamento dos elementos metálicos. Essa é uma intervenção que nós fizemos num silo aqui na região de Maringá, o silo de na verdade, uma moega de uma empresa industrial, e aí armazenavam-se grãos nessa moega e os caras não podiam parar de maneira nenhuma. Então, muitas vezes acontece isso, né? Você tem que fazer um reforço, mas os caras não podem parar, porque se parar implica em milhares de reais de prejuízo, então você tem que dar um jeito para a estrutura em funcionamento. Então, na verdade, essa parede dessa moega deveria ter sido demolida, mas como os caras iam perder a produção, enquanto eles fazem uma nova estrutura de armazenamento, nós fizemos, então, essa solução utilizando chapas de aço, que são chumbadas contra o concreto, e aí nós temos escoras, né, feitas em perfis metálicos que vão se ancorar, se apoiar, na verdade, numa outra parede na qual a gente tem um empuxo. Então, do lado esquerdo da figura na parede inclinada, nós temos o grão atuante, e do lado direito nós temos o empuxo do solo. Então, como alternativa, nós fizemos esse reforço com essas chapas, jogando, portanto, o empuxo dos grãos para a região que a gente tem um empuxo do solo. Com isso, a gente conseguiu estabilizar a estrutura, não deixar cair aí a parede da moega e os caras continuarem utilizando a estrutura até que se construa uma nova, né? Então, em situações industriais, acontece muito disso, né? Da gente ter que fazer um reforço de emergência. A gente sabe que não vai ser uma coisa que possivelmente possa aí durar para sempre. A estrutura de concreto estava bem comprometida, mas pelo menos enquanto se constrói, a gente consegue fazer. Já faz aí aquele provisório que fica eterno, né? Esse reforço já faz 3 anos que está lá funcionando e está em muito bom desempenho, graças a Deus, está funcionando muito bem. Uma outra técnica legal é o reforço com fibras de carbono. Agora, com fibra de carbono, nós temos que tomar cuidado, porque fibra de carbono não se presta para situações em que a gente tem problemas de flecha, tá? A fibra de carbono ela vai funcionar bem em situações de problema de resistência, mas quando você tem flechas ou quando o substrato está muito judiado, essa não é uma técnica indicada. Essa daqui é um exemplo de uma técnica chamada NSM, Near Surface Mounted, que é muito interessante. Você corta com a maquita, faz um sulco e, né, no interior desse sulco você aplica um laminado de fibra de carbono. Vai ter aí um laminado, varia de 2 a 10, 15 centímetros de largura, com espessuras aí variáveis de 1, 2 milímetros. Então, você faz um sulco, insere o laminado com resina epóxi e ele fica, então, inserido dentro do cobrimento do concreto e, portanto, longe aí da ação de vandalismo, né? Ele fica trabalhando ali dentro do concreto escondidinho. Então, é um tipo de técnica muito bacana. Esse aqui é um exemplo que nós fizemos para testar essa técnica aqui em Maringá, em ensaios experimentais, e funcionou super bem. Do ponto de vista de manta, aí também é a mesma filosofia, né? A manta funciona muito bem, mas requer um pessoal altamente especializado para poder aplicar esse tipo de solução. Esse é um problema que nós tivemos aqui também numa edificação industrial, uma caldeira. Então, observem que você tem aí de maneira inadequada uma placa de apoio da viga metálica que avança ao longo de todo o comprimento do consolo. E aí, como é uma caldeira, aquela viga ali ela acaba tendo um efeito térmico, dilatando-se, e aí existe ali uma rotação da placa de apoio que acabou por comprometer a ponta do consolo. Então, o que nós fizemos aqui? Aqui a gente verificou que tinha um problema na quantidade de armadura do consolo também, era um projeto antigo, e tinha esse problema do concreto que estava ali sofrendo naquela ponta. Então, o que nós fizemos? Colocamos um reforço com a técnica EBR, que é a Externally Bonded Reinforcement. Então, a gente cola essa fibra com resinas, né, um tratamento especial do substrato, e aí, então, essa camada de fibra de carbono serviu tanto quanto a armadura para o tirante, né, se a gente observar aqui, você tem um tirante nessa região, tracionado, ela serviu como uma armadura de reforço para pegar essa tração, e também confinou esse concreto que estava ali querendo escapar daquela região.
Esse é um projeto, uma recuperação que a gente executou também há uns 4 anos e tem funcionado super bem e com desempenho muito, muito bom. Mas fibra de carbono, gente, então, como eu falei, é para resistência. Se você tiver problema de flecha, não é uma boa. E requer pessoal altamente especializado e o material, normalmente, é um material caro, né? Quando comparado com a situação de encamisamento, o encamisamento com concreto, realmente, ele é muito mais barato. Uma outra técnica que tem surgido hoje também é a proteção com fibra de carbono e fibra de vidro. Tá? O pessoal tem feito muito aí no exterior com a utilização desses materiais. Agora, falando em proteção, a grande jogada da proteção é que nós não precisamos descarregar a estrutura, que é uma grande vantagem para a gente poder ter intervenções rápidas, não ter prejuízo financeiro, né, quando você tem uma estrutura num polo produtivo, e também a gente tem um tipo de esforço que vai entrar de maneira ativa na estrutura e que pode melhorar tanto a flecha quanto a aberturas de fissuras, tá? Na situação de serviço. O meu início nesse assunto foi muito interessante. Eu já trabalhava já com concreto armado, pré-moldado e protendido, e fui chamado para uma consultoria em Brasília de uma estrutura no eixo monumental que tinha uma laje com um vão de 30 por 25 metros, com vigas de borda de 1 metro de largura por 2 metros de altura. E essa laje nervurada apresentava flechas na ordem de 45 centímetros. É isso mesmo, eu não fui errado, não. 45 centímetros de flecha, ruptura de cordoalhos, ou seja, a laje encontra-se em estado limite último. E aí uma das soluções que eu comecei a estudar para a gente poder salvar essa laje era uma situação com proteção externa. Então, fazer um traçado de cabo por cima da laje, tentando suspender ela, isso dá bastante essa situação. Porém, nós não conseguimos aplicar a técnica porque a edificação é tombada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural Brasileiro, então a gente não poderia modificar a fachada. Então, era uma estrutura que realmente foi muito difícil, né? A gente não conseguia fazer uma proposta porque não poderia intervir na fachada. Mas, pelo menos, todo o aprendizado com esse estudo que a gente teve, num caso realmente desproporcional, fora da ordem do convencional que a gente tem, acabou, então, me dando toda aí um know-how de como aplicar para outras situações um pouco mais simples, né? Então, essa proteção exterior que a gente vai fazer, ela é, na realidade, uma pós-tensão, e nós podemos utilizar ela tanto em falha de projeto, devido ao aumento de cargas acidentais não previstas, ou, por algum motivo, mudança de uso da estrutura, né? Veja aí, por exemplo, a situação que nós tivemos na queda do viaduto em São Paulo. A proteção externa foi utilizada como um mecanismo intermediário para poder conseguir adequar a nossa estrutura. Então, procurem ter um artigo muito bom, uma apresentação muito boa do professor Stuck, onde ele mostra, junto com o engenheiro Scaff, como foi recuperada aquela estrutura, e você vê, no meio de todo o processo, o aparecimento da proteção externa na região dos pilares, para gerar consolos provisórios para você poder suspender o tabuleiro, tá? Então, a ideia é basicamente essa. Você tem que pensar, conceber um traçado de cabo que tende a acompanhar os diagramas de esforço da tua peça. Então, com isso, você consegue gerar carregamentos que se opõem aos carregamentos gravitacionais e, consequentemente, você consegue minimizar os esforços na estrutura, tanto na situação em serviço, quanto na situação em estado limite último. É claro que a filosofia do concreto protendido, ela é um pouco diferente da do concreto armado. No concreto armado, nós dimensionamos em estado limite último e fazemos uma verificação de flecha e fissura para a situação de serviço. No protendido, normalmente, nós dimensionamos a armadura para a situação de serviço e de flecha, e daí fazemos uma verificação em estado limite último para ver se essa armadura ativa ela é capaz de também pegar os esforços em estado limite último. Se for, você complementa com uma armadura mínima, ou no caso, se a peça já estiver armada, o que já tiver de armadura lá dentro já estará satisfeito. Caso contrário, você precisa, então, ampliar as suas armaduras. Essas daqui são umas tabelas muito legais que vocês podem encontrar no manual do PCI, né, do Instituto de Concreto Protendido lá dos Estados Unidos, e também no livro do Naui, em que a gente tem
a aplicação da proteção com as excentricidades e com traçados de carros. Então, esse tipo de tabela é muito legal, porque nós podemos, a partir de uma determinada excentricidade, um determinado traçado, obter qual vai ser a flecha oposta à flecha existente, bem como as rotações que nós vamos ter na peça a ser reforçada. Então, é um conjunto aí de situações muito práticas para o dia a dia do engenheiro. Já recorri a essas tabelas inúmeras vezes para poder conceber aí os casos que eu me deparei. Agora, veja que a técnica, né, de reforço, usando proteção, não é uma coisa recente. Tomando emprestado aqui esse artigo do professor Eduardo Tomás, que, aliás, sempre nos presenteia com grandes artigos e grandes slides aí, né? Um grande estudioso de toda a história do concreto no Brasil, a gente vê que lá na década de 30, o Freycinet já tinha utilizado para o reforço de um bloco de fundação uma proteção externa utilizando cabos que eram constituídos por fios. É claro, nós temos que levar em conta que as cordoalhas só começaram a surgir aí entre a década de 50 e 60. Então, o Freycinet concebeu o concreto protendido com fios. Tá? Então, a gente tinha conjuntos de fios que eram utilizados para proteção. E mesmo Leonhardt, lá na década de 50, aí já com o aparecimento das cordoalhas, ele também utilizou isso. Então, veja que a gente já utiliza essa possibilidade há muito tempo. Inclusive, no Brasil, se a gente pegar aí no elevado da Avenida Perimetral, na década de 60 já tinha sido utilizado proteção externa para poder melhorar uma situação que a gente tinha. Então, aqui você observa o seguinte, ó, à esquerda você tem o bloco de fundação. Observe que você tem aí um emaranhado de fios que estão passando e abraçando um bloco original. Na figura do meio, você percebe aqui a presença de um bloco móvel. Aqui você passa, então, todos esses, aqui já eram cordoalhas, né? Passando pelo lado, e aqui você põe um macaco de proteção. E aqui você tem umas esperas aqui, não os blocos. O macaco, então, ele protende essa peça móvel, e aí você, então, pode escorar provisoriamente esse conjunto. Tira o macaco e concreta o miolo. Tá? E com isso, então, você consegue transferir uma proteção para os seus elementos originais. Tá? Então, a ideia é essa. Você tinha aqui, no caso do Freycinet, você tinha um bloco original que estava aqui posicionado e começaram a ter alguns problemas surgindo. Então, o que o Freycinet fez? Ele construiu aqui um bloco novo, fez novas peças, passou, então, a proteção por fora da estrutura, e aqui ele fez o quê? Uma ancoragem móvel, e aqui uma ancoragem fixa. Mete o macaco no meio, desloca esse grande bloco de concreto, deixa ele provisoriamente escorado, tira os macacos e, então, concreta o conjunto. Dessa maneira, quando, então, você libera o conjunto, você aplica uma força de proteção que vai dar monoliticidade para todo o nosso conjunto. Observa que essa técnica de proteção, se você pegar os livros do grande Walter Pfeil, ele mostra sistemas de proteção que ele fez inúmeras pontes e viadutos utilizando uma técnica semelhante como essa. O Pfeil chegou a protender até os antifor, para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente estuda a história do protendido e vê o que esse pessoal fez, é sempre uma grande fonte para a gente ter inspirações e também aguçar a nossa criatividade, né, no enfrentamento dos problemas que surgem no nosso dia a dia. Tá? Então, aqui dá para ver direitinho. Recomendo vocês, então, pegarem esse material do professor Eduardo Tomás, que ele sempre deixa livre aí na internet. Tá? Bom, reforço com cordoalhas. Hoje em dia, a gente já está mais tranquilo, tem a cordoalha, inclusive a gente tem a monocordoalha, então não há necessidade, muitas vezes, de você fazer a proteção externa só pensando em grandes aí, conjuntos de cordoalhas, né? 12 cordoalhas. Não, você pode fazer também na monocordoalha, pode fazer em residências, em prédios, em pequenas edificações, dá para utilizar a proteção externa tranquilamente. Tá? Então, tanto a cordoalha que vem pelada ou quanto a cordoalha engraxada, basicamente, as que a gente mais utiliza no dia a dia seriam aí mais a CP-RB de 12,7, meia polegada,
A de 15,2 já é um pouco menos utilizada, é uma armadura mais dura, difícil de ser utilizada em canteiro na prática. Então, em projeto, normalmente tem-se uma predileção pelas cordoalhas de meia polegada, pela maior facilidade de lançamento. Tá? Então, com essas cordoalhas, a gente também podemos fazer projeto de reforço utilizando a monocordoalha e com um macaquinho simples, dá para fazer tranquilamente. Tá? Aqui uma foto tirada do site da Módulo Engenharia. Essa obra, que é o Castelão, é inclusive citada no livro do nosso saudoso professor Vasconcelos, nosso grande professor Vasconcelos, que tem uma obra riquíssima, belíssima, construções de concreto no Brasil. Ele mostra, lá em termos de desenho, que essa arquibancada estava sujeita a vibrações, e daí, para poder melhorar o comportamento, foi instalado aqui, se eu não me engano, quatro cordoalhas aqui de 5/8, tá? de 15,2 milímetros. E aí, então, no livro do professor Vasconcelos tem esse desenho, era uma coisa já um pouco mais antiga, eu fui atrás e consegui encontrar essa figura para a gente ver, então, esse exemplo prático. Tá? Eu vou mostrar vários exemplos práticos, mas o que eu quero mostrar é que a técnica já vem sendo utilizada há muitas décadas, e, na verdade, o que a gente precisa fazer é estudar essas soluções para pegar inspiração. Aqui um exemplo utilizando monocordoalha engraxada, né, pela lateral, então podemos fazer um misto, inclusive, de encamisamento com essa proteção externa. Tá? Aqui um exemplo que eu acho sensacional do professor João Appleton. Eles são de uma família de engenheiros portugueses sensacionais. Tudo que vocês puderem encontrar desses engenheiros, procurem, porque eles são fora da linha mesmo, fora da curva. Aqui, então, ele mostra um processo para retirada de pilares, onde você vê, então, todo um projeto de um capacete para poder, então, após cortar do pilar, suspender os pilares dos níveis superiores. Então, olha o cuidado. Você tem, então, na proteção externa, tem que entender de estruturas metálicas e conexões. Você precisa projetar esse tipo de situação nos seus projetos. Tá? Então, isso requer realmente um detalhamento e um conhecimento não só de estruturas de concreto, mas também de estruturas metálicas. E aí essas ancoragens, esses capacetes, esses tipos de coisa, são sempre uma situação a ser muito bem estudada, porque como que nós vamos transferir essa força de proteção nas ancoragens para o concreto? Tá? Então, aí você precisa conhecer os tipos de chapa. Vamos pegar aí, por exemplo, para reforço de pontos, onde a gente tem normalmente um ambiente mais agressivo, para fazer o reforço utilizando o A572. Tá? Agora, é importante você perceber também que não dá para você misturar o A572 com o A36. Você pode, quando tem elementos metálicos de naturezas de constituição químicas diferente, você pode acabar induzindo uma corrosão. Então, o A572 é um aço meio chato, ele funciona só com ele mesmo. Tá? Então, para obras pequenas, dá para você trabalhar com A36, tanto do ponto de vista de chapas, quanto também dos teus chumbadores. Agora, para edificações em estado mais agressivo, é para você partir com A588. E também as soldas, né? Eu procuro recomendar a solda E70, porque ela requer pessoal habilitado. A E60 não requer. Então, eu recomendo a E70 para que a solda seja bem feitinha, bem executada. Aqui, mais um exemplo de proteção com cordoalhas, né? Ela funciona muito bem nesse caso, ela casa muito bem. No caso de reservatórios, onde você tem uma pressão hidrostática, a forma é perfeitamente favorável para você aplicar a proteção externa. Inclusive, existe alguns produtos já disponíveis no mercado, especialmente preparados para esse tipo de reforço. Tá? Aqui eu quero compartilhar com vocês o trabalho de uns portugueses também sensacional, que dá para você ver em que nível pode chegar a proteção. Então, aqui nós temos um exemplo de uma proteção externa de um prédio que acabou cedendo um muro de arrimo e ele acabou derrubando 2 pilares do prédio. E aí, esses portugueses foram lá, meus amigos, e fizeram uma proteção externa que abraça o prédio por baixo e ancora lá no pilar de cima
e acaba comprimindo, então, o pilar lá em cima e tracionando essa região e dando estabilidade. E eles, então, com isso, tiraram toda a terra, construíram novos pilares e salvaram o prédio. Então, você vê que é um artigo fascinante, é uma coisa que realmente é um extremo da engenharia muito bonito da aplicação da proteção externa, com todo o projeto dos capacetes. Os caras fizeram ali o protótipo com cartolina, colocaram ali na ponta para ver se ia encaixar legal, aí fizeram o modelo metálico. Então, realmente, uma manobra aí, digamos, aí de alto risco, mas que mostra como a proteção externa pode salvar, inclusive, casos extremos, né? Esse é um projeto que nós desenvolvemos em parceria com o professor Roberto Ramos de Freitas. Ele tinha um problema nesse rio, sobre o Rio do Turvo, para passagem aí de caminhões, com grande monta de carga, e era uma ponte antiga. E aí precisava de um reforço em vista do aumento do carregamento dos caminhões. Então, nós fizemos aí um projeto estrutural, uma viga, são 2 vigas longarinas com 34 metros de vão, e fizemos, então, todo o projeto aí do número de cordoalhas necessárias, das placas de ancoragem, dos desviadores. Então, aqui você já precisa usar barras de vidague, você não vai conseguir pegar a força de cisalhamento nos pontos onde você aplica a força de proteção com chumbadores ou barras rosqueadas convencionais. Aqui já é melhor você trabalhar com barra de vidague. Então, os parafusos, digamos assim, eles vão trabalhar de 2 maneiras, né? Ou por apoio ou por atrito. Então, aqui, por atrito, usando de vidague, a gente consegue uma maior estabilidade, né? Porque a gente, por lei de atrito de Coulomb, a gente consegue gerar uma componente muito interessante aí de força horizontal. A ideia é que ela fique assim, ela não começou a ser executada, mas ela vai ter uma forma como essa, né? Você tem os desviadores ali que são acoplados com barras de vidague, né? São protendidas com barras de vidague aqui nesse ponto. Tem que ser projetado todo esse esqueminha, né? A espessura aqui dos trechos, pedaços de tubo que a gente corta para desviar as cordoalhas, depois passar para cá. Então, é um trabalho muito interessante, é um trabalho praticamente de metálica, né? Você tem um trabalho de concreto para determinar o número de cordoalhas, mas depois, para poder ancorar isso daí, você tem que entender de metálica. Esse é um exemplo que foi feito aqui em Maringá, eu considero como uma proteção externa. Tá? Na verdade, vamos chamar assim, uma proteção flex. Então, o problema aqui era o seguinte, era um estacionamento e você tinha esses vários pilares e estava atrapalhando lá os condôminos. Então, eles queriam eliminar alguns desses pilares para aumentar a vaga. Só que você vê que é um emaranhado, é uma grelha de vigas aqui que dificultava. Então, eles queriam transformar isso nisso daqui. Tá? Só que acontece que aqui, essa viga aqui, ó, ela continuava, não tinha como demolir ela. Tá? Então, o que eu fiz? Eu projetei, basicamente, uma viga protendida pela lateral, que abraçava, na verdade, não conseguia abraçar, eu tinha que suspender essa viga na lateral. Então, por isso que eu considero uma espécie de uma proteção externa, porque eu não tinha como encamisar essa viga. Então, eu tinha que pegar as vigas transversais e, ao mesmo tempo, eu tinha que carregar essa viga que ia sendo utilizada pela retirada dos pilares, né? Então, quando eu tirasse os pilares, ela ia ficar complicada de carregar. Então, aqui mostra toda a grelha de vigas, né? E aqui, então, nós fizemos uma viga protendida que passa na lateral dessa viga que corria, da onde a gente tirou os pilares de baixo, e fizemos aqui uma chumbagem toda calculada, né? Para poder, então, jogar essa carga para a viga protendida na lateral. Então, veja bem, aqui é uma viga protendida que corre na lateral, mas não deixa de ser também uma proteção externa. Para que as pessoas pensem em proteção externa, quando ela fica, por exemplo, você reforça ele com uma proteção externa e depois reveste. Então, eu considero isso daqui uma técnica também, apesar de ser uma viga nova, mas ela tem que suspender alguma coisa do lado. Então, não deixa de ser uma proteção externa para a viga, que se eu simplesmente fizesse só essa viga e não chumbasse, ela ia cair quando eu tirasse os pilares embaixo, tá? Então, aqui você vê a viga original, chumbada, toda com isso daqui, tudo cuidadosamente calculado, né, para que a gente possa transferir. Existe um certo nível de torção para essa viga. E aqui a viga já preparada para a gente concretar e protender.
Então, aqui já executado na parte de cima, onde estavam aquelas grelhas todas com aqueles carregamentos, a viga está passando aqui, ó, a viga protendida. E essa é uma obra muito interessante, porque depois de pronto, os caras resolveram subir um pavimento. Depois nós tivemos ainda que reforçar essa viga, que era uma viga nova, com fibra de carbono. E aqui a situação original, né? E como que ficou. Então, essa viga que foi suspensa está passando pela lateral aqui. Nós cortamos os pilares, foram 5 pilares cortados e ela passa pela lateral. Foi muito legal. Quando a gente foi cortar, os caras estavam com medo. Eu entrei lá de baixo e falei, não, pode cortar esse negócio. Aí a hora que o cara cortou, ela dá uma acomodada e o aço ele dá uma pancada, né? Ele dá um estouro. E aí os caras apavoram. Eu falei, não, pode cortar tranquilo. Aí cortamos, a estrutura foi adequando, bacaninha, e aí ficou legal e está lá funcionando, as flechas perfeitinhas, tudo a contento e, graças a Deus, não tem nenhuma fissura na viga interligando uma com a outra. Essa é uma obra aqui em Maringá, eu fiz o projeto dessa escada helicoidal e desse vão com essas vigas protendidas com 16 metros de vão, a Paraná Fashion Hall, aqui em Maringá. E aqui, ó, dessa ponta, saiu uma estrutura metálica que ia ficar aqui cobrindo o hall de entrada. E aí, o que aconteceu? Aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Os caras exageraram na viga metálica, né? Elaboraram mal aí, e a viga começou a deformar demais. E aí, um colega de trabalho, meu ex-professor, Antônio Carlos Peralta, da Protenfor Engenharia, ele me passou esse case muito interessante, que é o da proteção nessa viga metálica. Então, ele fez uma proteção utilizando cordoalhas, usou aqui 2 cordoalhas para cada lado de 5/8, tá? E ele deu um depoimento muito legal, porque a gente vê nos livros, né, vê no dia a dia, assim, da pesquisa, mas na prática, meus amigos, onde você vai meter a mão para fazer, a coisa nem sempre funciona da maneira romântica que os livros fazem a previsão, tá? Então, aqui ele fez aqui toda a parte de ancoragem pela lateral, e aqui ele comenta esse caso que eu acho um depoimento muito legal e que eu vou ler aqui para vocês. Então, ele fala aqui, ó, no Fashion Hall, o detalhe é que protendi e não levantou muito. Então, na primeira tentativa, ele foi tentar vencer a flecha que tinha, protendendo pelos extremos, né? Aí, desprotendi nas extremidades, coloquei 2 macacos nas posições dos desviadores, com auxílio de escores e macacos, nivelei a viga metálica e depois feita a proteção para manter a viga nivelada. É difícil e complicado suspender uma estrutura. Então, veja bem, quando ele aplicou a proteção na viga metálica, ela não subiu. Subiu quanto ele previa, né? Então, ele desprotendeu, fez aqui a foto não está boa, é como ele me falou, né? Na obra a gente está preocupado em executar e não tirar foto, né? Então, por isso que a foto está meio aí nebulosa. Então, ele deu um jeito aqui de protender, na verdade, macaquear a estrutura, deixar na posição, e com ela escorada, ele veio e protendeu. E aí, quando ele, então, soltou os macacos, a estrutura ficou no local. Então, gente, a proteção externa, ou a proteção em si, né? As pessoas acham que a proteção faz milagres, não é bem assim, né? Eu estou fazendo um projeto, por exemplo, agora aqui com 4, 5 metros de vão em balanço, os arquitetos acham que a proteção resolve tudo. Quer que eu resolva a proteção numa viga de 40, não tem jeito. A proteção resolve, sim, mas ela não consegue também eliminar muita flecha se você não consegue colocar muitas cordoalhas. Então, esse caso da proteção externa dele é muito emblemático. Porque em campo, você vê que se você vai só pela teoria, vou protender, às vezes ela não vai subir. Então, aqui você levanta, depois você aplica, aí você libera e ela vai funcionar legal. Então, esse tipo de situação tem que ser também ponderada na prática. Uma outra possibilidade é a de reforço com barras. As barras de Vidag, existia também uma outra modalidade chamada as barras McAloy, na Inglaterra. São barras que são utilizadas aí desde a década de 40. Então, essas são barras rígidas, que vão variar de diâmetro de 15 milímetros a 47 milímetros. Observe que com 47 milímetros a gente tem carga de escoamento de 165 tonelada-força, o que é uma baita de uma força de proteção, tá? Então, é um sistema muito interessante, que vale muito a pena ser utilizado para situações práticas. Olha aqui, por exemplo, reforço de consolos para você conseguir macaquear, muitas vezes, longarinas. Então, você pode fazer uma proteção aí furando o consolo e protendendo para, então, ter uma capacidade de aplicar essa reação e levantar. Reforço de blocos de fundação, onde você pode, então, por algum motivo, o teu bloco de fundação ele já não suporta mais as cargas em trânsito, você pode fazer estacas adicionais, encamisar esse bloco, e aí com barras de Vidag protender para fazer o novo bloco trabalhar de maneira consolidada com o bloco antigo.
Então, a proteção externa para esse tipo de situação tem sido muito utilizada, uma situação muito boa. Um outro caso que eu quero levantar, assistam esse vídeo na internet, é fantástico, da Mafei Engenharia. O professor Mafei fez esse trabalho sensacional do reaprumo do edifício Nunzio Mausoni, e quando você assiste o vídeo lá, você vê que ele utilizou também essa técnica da proteção externa. Qual que foi a viagem do professor Mafei? Ele tinha que reaprumar os pilares. Então, o que ele fez? Ele fez aqui, ó, consolos, protendeu com essas barras, aí ele colocou macacos debaixo dos consolos e aplicou carga. Quando ele aplicou carga, ele transferiu a carga do pilar para os macacos. Aí ele veio e cortou a parte de baixo do pilar. Tá? E aí, com a parte de baixo do pilar, então, ali cortada, ele poderia, então, enfiar o macaco de baixo, como ele fez aqui, ó, e vir reaprumando. Então, ele vinha subindo com o macaco e aqui, conforme ia subindo a estrutura, ele vinha colocando os calços aqui. A hora que ele, então, reaprumou, ele escorado aqui nesse ponto A, ele veio e construiu o pilar aqui de baixo. Agora, veja que se ele não tivesse tido essa inspiração de fazer aqui uma proteção de consolos para poder fazer isso daí, ia ser uma solução bem difícil. Então, a gente vê um nível de criatividade, é um trabalho sensacional. Assista esse vídeo, tem no YouTube, é um trabalho fantástico que mostra, então, a utilização da técnica. Esse é um trabalho que eu tenho feito em parceria com o Dr. Paulo Helene e com o engenheiro Douglas Couto, que é um estudo de um silo, nós estamos fazendo ATP, para protender externamente esse silo. Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: por mais complexa que seja a estrutura, a gente sempre tem modelinhos simples para poder validar. Então, veja bem, o silo é uma estrutura tridimensional, super complexa. No entanto, a gente tem células que estão submetidas a uma pressão, uma determinada pressão. Então, a gente pode fazer um quadro. Claro que a gente tem que ter experiência para determinar as condições de contorno, mas o carregamento é auto-equilibrado nessa situação. Então, a gente consegue enganar um programinha como o F2 e chegar num nível de aproximação dos esforços para determinar a proteção. E aí, obviamente, a gente pode comparar com um programa de elementos finitos, tipo SAP 2000, STRAP, para a gente poder, então, fazer a conferência. Mas sempre um modelinho simples é muito útil para a gente poder refinar o nosso cálculo. Tá? Aqui, para finalizar, nós já estamos no finalzinho, eu vou mostrar um último caso que eu tive envolvido com proteção externa, que foi um caso muito interessante. O pessoal tinha aí um bloco de 2 estacas sujeito a 232 toneladas força. Tá? Acontece que houve um erro de locação no edifício, e aí eles iam precisar de um pilar novo. E esse pilar novo, que a princípio estava longe daqui, ele teve que voltar e ficar aqui, ele ia acabar nascendo em cima desse ponto aqui. E ainda ia ter que meter mais 542 toneladas de força. Então, me chamaram para essa situação, mas o interessante é que eu não defini onde que estaria a estaca. Né? Quando eu cheguei lá, basicamente, eles já tinham feito uma estaca adicional. E falaram, ó, nós temos esse problema aqui, vai nascer um pilar aqui em cima desse ponto, e nós precisamos, então, fazer um reforço desse bloco de fundação aí para poder aguentar a nova situação, que infelizmente não era o que a gente estava prevendo, né? Então, são estacas numa região arenosa, feita com hélice contínua, e simplesmente fizeram uma estaca do lado lá e, pô, está aqui as condições de contorno. Dá para fazer? Quer dizer, tem situações que não dá para fazer, nós temos que fazer, né? O prédio subindo, tem que dar um jeito. Então, aqui você tem a situação. O bloco original, um bloco novo, com a nova estaca, e um pilar nascendo novo aqui, nessa estaca aí central. E agora o interessante é que esse solo era uma areia, né? Então ele desce e vai encontrar rocha. Só que a rocha que ele encontra não é uma rocha lá, uma camada sã, né? Digamos assim, é uma camada muito fraturada. Então, quando a gente projeta estruturas também, não tem jeito, a gente também precisa aprender alguma coisa de solos, porque inevitavelmente o teu projeto ele vai passar por alguma coisa relacionada com solos. Então, eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, poxa, eu vou fazer o reforço do bloco,
Mas se essa rocha, com hélice contínua, apoiando numa rocha toda fraturada, eu duvido que esses caras limparam a ponta da rocha antes de concretar lá embaixo. Pouco provável. E ainda com uma camada toda fraturada, vai aguentar a carga que eu estou prevendo aqui? Então, eu só fiz o projeto depois que o engenheiro geotécnico me deu o aval. Aí ele me deu o aval por telefone. Eu falei, não, eu quero registrado. Manda lá para a consultora, registra, porque eu não vou fazer o projeto do bloco, depois recalca esse negócio, eles vão dizer que o problema é o bloco, né? Então, a gente precisa desses documentos formalizados. Ó, para vocês terem uma ideia do nível do solo que a gente tinha na camada de apoio, né? Ele tinha aqui vários furos, ó. Então, ele tinha aqui região pouco alterada. O RQD é a qualidade da rocha. Então, você vê, ó, muito fraco, 20%. Então, você vê que tem vários locais aí, uma rocha muito fraca. A nossa especialidade é estruturas, né? Estrutura de concreto. Agora, será que uma estaca chegando numa rocha dessa, toda fraturada, vai aguentar a bronca? Né? Você está aumentando o nível de carregamento. Então, aí, eu só toquei esse projeto em frente com a aprovação do engenheiro geotécnico. Então, a ideia do bloco foi esse daqui, ó. Você tinha um bloco original, com mais ou menos aí 1 metro por 2,50 em planta, e ali a incorporação da nova estaca, e nós fizemos, então, um blocão que ficaria com 150 por 5 metros em planta. E aí metemos umas barras de Vidag pela lateral, é claro que tudo isso é calculado utilizando modelos de escoras e tirantes, né? Tudo na situação também, estado em vazio, e depois no estado de carregamento completo da estrutura. E aqui a gente vê a estrutura em corte. Então, observe que você precisa passar as barras com certo afastamento, passa dentro de bainhas, depois você precisa fazer uma injeção. O bloco de concreto original, você precisa desbastar esse concreto, fazer todo um tratamento da superfície para colar o concreto novo no concreto velho. Tá? E aqui, então, um primeiro estudo com as 4 barras de Vidag. Então, aqui visto aí em corte, ó, você tem 2 camadas, uma camada com 2 barras de 47 na parte superior e uma com 2 barras de Vidag de 47 na parte de baixo. Tá? Aqui a situação original do bloco com a carga de 231 toneladas. Então, a primeira coisa, a carga já está lá, existe, no primeiro pilar. Você vem e aplica a proteção. O que vai acontecer? Já existe um estado de tensões ali dentro, né? Mas quando você aplicar a proteção, o que pode acontecer? Porque dependendo se você tiver um nível de proteção muito intenso, já aplicando todas as barras, o bloco pode começar a fissurar em cima, né? Como você tem uma excentricidade aqui, pode empinar o bloco, pode começar a empinar em cima. Então, você precisa fazer essa conta para saber se você aplica a totalidade da força da proteção ou espera um pouco até aplicar. Tá? Então, aqui na fase A, já carregado com o primeiro pilar, aqui um estudo feito no programa CAST, com toda a especificação da 6118, né? Aqui, como é uma estrutura praticamente bidimensional, né? A gente consegue fazer a avaliação com os parâmetros normativos para as tensões efetivas das regiões nodais e das escoras. Então, foi feita toda a verificação, você vê que aí as cores azuis aí, verde, representam que o nível de tensão está super tranquilo. Aqui fizemos com 50 MPa. Aqui a fase B, já incorporando a outra carga. Aí que vem a questão, né? Que eu vou jogar ele aqui. Será que a carga vai descer toda para o centro? Se você fizer ela no F2, ela vai descer toda, mas pô, lá no F2 não vai dar certo. Você tem que entender que isso é uma estrutura rígida. Então, quando você aplica a carga, esse blocão ele vai solicitar as 3 estacas. Vai querer, de alguma maneira, a carga vai chegar. Agora, a questão é, eu já tinha um estado inicial, agora eu vou ter uma outra escora que vai cruzar outra. Você fala, pô, se a gente estivesse fazendo um modelo original, dificilmente a gente faria uma coisa dessa, né? Como você vai fazer com uma estrutura que está pronta lá? Então, não tem muito jeito, né? Então, nós partimos dessa premissa que realmente já estava carregada, quando você aplica a outra, vai formar uma outra diagonal que vai entrar, tem uma tendência na maior parcela descer pela central, e aí a gente faz a verificação dessas regiões, contemplando, portanto, a proteção. E aí, felizmente, todas as regiões nodais, todas as nossas premissas foram atendidas, e com isso nós sentimos a confiança necessária para poder trabalhar. A ideia é o seguinte, gente, você tem um nível de tensão de tração no bloco, lá na região da armadura do tirante. Você faz é meter uma
uma força compressiva que se opõe a essa tração, o máximo que der que você conseguir, desde que não prejudique outros pontos da estrutura. E tem que verificar as regiões nodais, evidentemente, e também as tuas escoras, né? Aqui, então, o bloco, ele completamente já pinado, ancoramos aqui tudo com essa vermelhinha da Hilt, que é uma resina muito boa, escarificamos o bloco. Aqui vocês observam a passagem já das barras de Vidag, né? Você vê que é uma região muito complicada de trabalhar, molhava, era realmente um ambiente muito hostil para fazer essa recuperação estrutural. Aqui, então, toda a pinagem do bloco original, aqui já o encamisamento do bloco, tá? Encamisamento do bloco. Aqui a concretagem do bloco. Aqui, o processo de proteção não foi fácil, porque tivemos que usar aqui uma talha, levar o macaco, protender lá naquela região. Então, aqui toda a parte de proteção da nossa estrutura. Muito importante aqui, as armaduras de fretagem nessa região, porque aqui eu estou entrando com cargas aqui de 130 toneladas de força em cada ponto desse. Então, uma carga tremenda que é aplicada ali. Tá? Então, se não for bem dimensionado, você pode estourar o concreto ali naquela região, já na ação da proteção. Agora, a proteção é a verdadeira prova de carga. Se ela funcionou bem durante essa etapa, é muito provável que agora, durante a etapa de carregamento, a estrutura vai funcionar melhor ainda. Aqui a sequência, né, que nós tínhamos previsto. Então, primeiro, protender 50% da monobarra 1, depois 50% da barra 2, a 3 e 4. Então, comecei aqui, ó, se eu pegar o CG da peça, eu trabalhei aqui primeiro com uma excentricidade menor, para dar aí, sentir a estrutura. Porque aqui é negócio, fazer o projeto é uma coisa, agora se depende da galera de campo. O cara vai começar, se começar a dar algum problema, os caras têm que te notificar para você ver certinho o que fazer, né? Então, foram aplicando os carregamentos, não bem na ordem, né, que a gente pediu. Você vê que fizeram ao contrário. Isso é o que mais acontece, né? Pedir para começar pela 1 e 2, na verdade, eles começaram pela 4 e pela 3. Tá? Mas, felizmente, funcionou legal, não apareceu fissura na parte superior do bloco, região de ancoragem, beleza. Então, funcionou tudo bem no procedimento de proteção. Agora, aqui, um dado para vocês refletirem, e como é importantíssimo você fazer um projeto, mas ter acesso aos dados de campo. Aliás, cobrar os dados de campo. Para você dormir tranquilo. Porque se no futuro der um problema aí, você pode estar envolvido aí judicialmente, quando, na verdade, o problema nem é teu, tá? Então, aqui eu dou um exemplo para vocês, né? Minhas contas de padaria mesmo, que eu fiz no meu memorial. Então, observe que eu tinha uma carga de escoamento 165, eu especifiquei 1.310, tá? Normalmente, a força máxima de proteção que a gente usa aqui é alguma coisa em torno de 0,88 do FPYK ou 7,5 ou 7,2 do FPTK. Tá? Isso aqui tem na 618 para barra rígida especificada. Então, veja bem, eu com a S que eu tinha, continha rápida de resíduos materiais, deslocamento é PL por EA. Então, eu tinha previsto aqui um deslocamento de 1,84. Esse seria o deslocamento de cada barra protendida, 1,84. Tá? Aí o pessoal, então, se eu fizer com 1,84, que é o meu nível, você vai ver que eu tenho uma tensão em torno de 751, que, por sua vez, está bem abaixo da resistência de escoamento. Eu joguei até uma folga maior, né? Aí me mandaram os dados de campo. Olha que interessante os dados de campo. Todos os tirantes, 3,5, 3,6, 3,8, 3,6. Eu falei, poxa, mas o meu previsto aqui é 1,84. Vocês estão me passando aí valores aí de 3,5. Está errado isso. Agora, veja bem, se eu aplicar esse 3,8, fizer a conta ao contrário, 3,5, eu teria aqui de deslocamento 3,5, 6,97%. 6,97% teria 1.429 MPa, que é maior que o escoamento, é inclusive maior do que a tensão de ruptura. Eu falei, pô, se vocês aplicarem isso daí, vocês romperam o tirante. Pô, tá errado isso daí. Tem alguma coisa aí estranha. Tá? Então, não tá legal. E aí você começa a ficar preocupado, né? Então, depois entrar em contato com o pessoal aí mais especializado, entendido da parte de proteção de campo, e chegaram à conclusão que esse valor de 3,5 não era representativo, que, na verdade, você tinha algumas perdas aí decorrentes de alguns atritos, de alguns apertos, de emendas utilizadas. Então, na verdade, aquela tabela que haviam mandado estava errada. Na verdade, a tabela certa seria
essa daqui, que, portanto, daí sim se aproxima da previsão que eu havia feito, né? Então, aqui, eles mediram o valor, mas aqueles valores têm que ser corrigidos, tá? Então, é importantíssimo, gente, vocês terem essa preocupação de pedir os dados de campo. Você vê, se eu não questiono isso daqui, eu teria aprovado uma situação que os caras me informaram que tinham rompido a barra em obra, o que não era verdade, eu não sabia que não tinha rompido. Então, é muito importante o registro dos alongamentos registrados em obra, para a gente poder, inclusive, ver se o nosso reforço está contento, né, ou não, e se tem algum problema ali envolvido durante a fase de execução. Aqui o pessoal não estava entendendo o projeto, fiz um desenho de mão e mandei uma foto, porque depois a gente precisava fazer um ambiente agressivo, né? Precisava, então, injetar nata de cimento no interior das bainhas. Então, basicamente, foi deixado aí uma mangueira plástica, de 15 por 19, basicamente uma mangueira de nível que vai florar na superfície. Você, então, pode injetar pela lateral da placa de ancoragem. Quando aflorar na superfície, você consegue saber, então, que a bainha está preenchida, tá? Aqui a máquina, então, de injeção, o pessoal fazendo a injeção pela lateral, e aqui o prédio continua, ele está subindo, já deve estar mais alto, mas a região era essa, ele vai ficar um prédio desse mesmo tamanho desse daqui, tá? Então, está funcionando bem, graças a Deus, mas são problemas aí realmente complexos, mas a proteção externa nos dá uma segurança muito grande, porque a ideia é, aonde tem tração, a gente leva uma compressão, e aí a gente consegue resolver com uma boa segurança. Agradeço aqui ao espaço, né, e gostaria de convidar a todos a visitarem aqui o meu Instagram, rsouza.eng, onde eu tenho feito lá uma série muito interessante, que são os ídolos estruturais. Tá? Então, uma maneira de valorizar a nossa profissão, tenho colocado aí a história e a obra de inúmeros engenheiros de estruturas desse nosso país e também de fora. Eu já estou chegando quase no 100º nome lá, tá? Estou chegando no 90 agora. Então, confiram lá, porque realmente nós temos que conhecer os nossos ídolos, né? Temos que nos espelhar nesses grandes profissionais que deixaram um legado fantástico, né? A recente passagem do professor Vasconcelos, um grande ídolo que eu tinha, a passagem do Eduardo Nilen, então também faço essa palestra também como uma forma de homenagear esses grandes profissionais que deixaram um legado imenso e que, sem dúvida alguma, a história deve nos servir de inspiração. Tá? Vou voltar a palavra, então, para o Douglas e fico aí aberto a comentários e perguntas. Grande Rafael, excelente palestra. Chegou aí o seu xará também, Rafael Timerman. Tudo bom, Rafael? Como é que você está? Eu estou ótimo, até desculpa minha entrada tardia aí com você. Estava aqui trabalhando e ouvindo você, meu amigo. Tem muitas perguntas aí para você agora. Mas é interessante, putz, muito obrigado pela seu tempo em estar conosco. Você sempre é um grande... Você dá grandes palestras aqui para nós. O público sempre adora você aqui conosco. E muito obrigado por estar conosco. Vamos lá. Toca aí o pessoal que está moderando. Eu estou aqui só de xereta, viu, Rafa? Bacana, obrigadão, valeu. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde ao Rafael Alves de Souza. Parabéns pela excelente palestra que você conseguiu nos preferir aqui. Boa tarde, Rafael Timerman, pessoa na qual aproveito para dar boa tarde a todos os colegas, né? E muito bacana a palestra de hoje, um tema super interessante, né? Onde engrandece aí o conhecimento de todos, né? Principalmente dos que estão começando e também do pessoal que já está na ativa aí há muito tempo, né? É um tema super atual e que está todo mundo aí de olho. O Douglas, ao final agora a gente já vai abrir para as perguntas. Vamos abrir sim. Só antes de a gente começar a ler, eu queria fazer uma pergunta para o... Pois não, pode ficar à vontade, por favor. Eu também estou curioso, um monte de coisa aqui. Estou aqui, vamos lá. Só
só vim anotando coisa. Posso começar? Claro, vai lá, vai lá. Eu tenho uma curiosidade muito legal. Rafa, você, eu acho que a gente passa uma impressão que o reforço de proteção é muito simples. É só colocar uma carga externa na viga e está tudo em ordem, está tudo bem. Só que eu acho que é importante as pessoas que estão nos ouvindo aí tomar um pouco de cuidado, porque proteção é um assunto que você tem que ter conhecimento pleno da estrutura. Você não simplesmente pode introduzir uma carga, porque você pode romper por hiperestático de proteção, se for uma viga poligonal. Isso a gente está falando para pessoas mais avançadas, mas se for um hiperestático de proteção, você pode estar piorando algumas regiões com compressão excessiva, ou pode estar estourando outras regiões que estão boas, pode estar estourando por tração. Queria que você comentasse um pouquinho isso daí, Rafa. Exatamente, né? Vamos pôr assim, 90% dos casos a gente consegue, nos casos isostáticos, a gente consegue resolver, mas realmente quando você entra na parte de proteção com hiperestático, aí a coisa já complica, né? O pessoal até gosta de calcular, bacana, a parte de isostático, mas quando entra na parte de hiperestático, você já tem que entender mais, porque aí você vai ter toda uma repercussão nos pilares, né? Você tem retenção da proteção, que também pode ser um ponto aí a ser pensado. Como você falou, você pode estar com a proteção entrando em regiões, comprimindo mais do que ela já está comprimida. Então, na verdade, a proteção, como eu falo, é claro que a gente parar para pensar é uma técnica sensacional. Como eu falo, proteção é jazz, né? Proteção é jazz. Ou, vamos pôr assim, o concreto armado é o rock. E a proteção já é o jazz, né? Então, assim, o nível... Calma aí que cortou um pouco aqui. O nível de conhecimento necessário é muito grande. Você veja bem, Rafa, nós estamos pensando só na proteção. Se eu entrar na parte de peristático, pronto, a coisa já vai tomar um caminho super complexo. Agora, veja bem, como que eu vou ancorar isso daí, né? Como que vão ser os meus desviadores? Quais são os tamanhos dos chumbadores? Eu vou precisar usar barra de vidaga? Eu consigo ancorar com barra roscada? Eu vou precisar de resina? Como que eu calculo aquele encontro da solda, da placa, né? Nas placas que vão ter que ser soldadas, muitas vezes, em outras placas? Como que eu monto a peça, né? O aparato? Então, não basta manjar só de proteção. Você tem que entender de metálica para projetar os capacetes, as ancoragens. Tem que entender de ancoragem para conseguir fazer esses pontos de desvio e ancoragem. Tem que entender dos materiais para você saber como que você trata o substrato. Então, quer dizer, é uma multidisciplinaridade grande que você precisa conhecer aí, ter contato para conseguir fazer um projeto seguro, né? Então, com frequência, às vezes, a gente vê algumas propostas de reforço que elas não têm essa minúcia de entender que é um campo muito mais complexo e que vai além só da parte de cálculo. Você tem que entender bem da parte de cálculo, não só de estrutura de concreto, mas também metálicas, e ainda ter essa parte dos materiais em si, né? Então, realmente, é uma técnica muito complexa e recomendo aí que, na verdade, tenham grande cuidado nas primeiras alternativas que surgirem. Comece primeiro numa situaçãozinha isostática, vai pegando confiança, vai entendendo, para depois ir para situações aí mais complexas, né? Acho que é por aí. E isso tudo em metálicas, cara. Sem metálica, eu vou dizer para vocês, eu, graças a Deus, como eu trabalho muito com pré-moldados, então já estava meio manjado já para fazer já placas para poder pegar torções em vigas, tudo mais. Então, você acaba aprendendo a dimensionar os insertos, as soldas e tudo mais, né? E tudo isso depois acaba sendo muito válido na proteção externa. Agora, sem saber metálica, o tipo de perfil, e calcular soldas, calcular flexões simples, cisalhamento da parte de metálica, é muito difícil você encarar a proteção externa, tá? E o desenho também, né? O tal do desenho também eu vou falar para vocês, né? Tem situações aí, pega aquele capacete, por exemplo, do João Appleton, você vê o projeto daquele capacete, você enlouquece, né? É uma coisa, assim, realmente fantástica. Só para fazer um aparato para desviar a proteção, né?
Interessantíssimo. E, Rafael, você já chegou a fazer algum monitoramento dessas estruturas aí, antes e depois de aplicar essa proteção externa, para ver o que aconteceu com o carregamento, como que ficou a situação final? Esses casos, a gente não tem um monitoramento assim, mais um pouco aprofundado, né? O monitoramento são, nesses casos aí, às vezes, situações mais rápidas, ou que não são tão, assim, digamos, preocupantes, você tem uma confiança maior. Basicamente, voltar ao local, ver como está funcionando. Na verdade, a proteção, pega um pilar daquele. Quando você corta o pilar, já dá para sentir, né? Aí depois os caras já vêm, faz um piso por cima, já começa a liberar. Então, você já tem já uma boa quantidade da carga real que vai entrar na estrutura, e aí você acompanha. Eu gosto de acompanhar em loco. Toda obra que eu faço, eu gosto de voltar lá e ver o comportamento no local, né? Claro que o bacana seria a gente ter um monitoramento do deslocamento para os casos de vigas, né? No caso do bloco de fundação é mais complicado, né? Aquele caso lá era mais complicado. Mas vigas, principalmente, dá para você fazer um controle mais simples aí, né? Em obra, para ver a deflexão, se está dentro do que você projetou, se está funcionando a contento, né? Mas é importante, sim, se você tiver que... A gente trabalha, a engenharia para a gente, né, é tão difícil, né? São poucos aqueles que realmente... Os caras já contratam o projeto de reforço já contrariado, né? Aí você cobra o projeto de reforço, os caras já ficam bravos porque acham que é uma coisa simples, e não é, e você explica para o cara. Você falar para ele ainda que, além do que ele gastou para reforço, ele ainda vai ter que fazer um monitoramento, ou gastar para alguém fazer uma prova de carga ou tal, aí o cara enlouquece de vez, né? Mas o legal é a prova de carga, mas eu considero a proteção como uma própria prova de carga, né? No ato ali a gente já conhece, a gente já sabe. Tanto é que a gente tem algumas estruturas aí muito interessantes, né? O cara, na hora de protender, já estoura a estrutura já de cara. Aquela estrutura do bloco mesmo, eu estava com muito medo. Eu projetei ela e mandei o projeto, e aí tem aqueles negócios, né? Todo mundo acontece com todo mundo, acho que você acorda lá no meio da madrugada e fala, caramba, bicho, aquela armadura de fretagem lá, aí faz meu grande guru do protendido. Aí fui lá, calculei, mas assim, não existe pronto nos livros, né, cara? Esse aqui é o grande problema da nossa profissão. Você tem os desafios, tem que vencer o desafio, e aí a tua criatividade, pô, bastante oração, pensamento positivo, muitas vezes, além da técnica, é claro, né? Rezar para a mão de obra ser boa também, e depois vir acompanhando, né? É aquele negócio, duvido do engenheiro de estruturas que não fica apavorado que toca o telefone, algum cliente antigo que faz tempo que não liga, né? Você fala, putz, grilo, tá o problema lá vem o cara, né? Então já aconteceu, aquele reforço do silo mesmo aconteceu isso, o cara me ligou, eu não vi o telefone fazia tempo, na hora que eu vi eu gelei, né? Falei, bicho, é o silo. Ó, tem umas fissuras no silo aqui, você precisa ver. Puta, eu saí desesperado para ver lá a parede da moega. Quando eu chego lá, eram as mesmas fissuras que tinham anteriormente. O reforço está funcionando mil maravilhas, cara. Então, tem isso também que acontece, né? Isso aí. Tem mais alguém? Ricardo, você quer fazer alguma pergunta? Opa, agora estou ao vivo. Rafael, parabéns pela sua excelente palestra. Todos nós aprendemos. Aqui o Timmerman falou que era para os jovens. Eu sou jovem há mais tempo que todo mundo aqui, né? Então, eu também aprendi e para mim foi muito bom. A questão que você falou, eu achei interessante, que cabelos brancos aqui também não foram à toa. Todos nós, quando liga cliente antigo, você sempre pergunta se é obra nova ou se é obra antiga. Torce para ser obra nova, né? E os reforços, sempre, assim, reforçando o que você falou, que assim, a gente pensa sempre na estrutura isostática. Isso que é importante, porque a hiperestática, a coisa complica com a proteção e o reforço, né? A gente acaba tentando raciocinar com peças isostáticas. Mas parabéns pela sua palestra, muito interessante, e acho que para todos nós aqui foi um aprendizado muito profundo.
Outro detalhe que você falou que eu acho muito interessante é que os detalhes são fundamentais. Em todo projeto de estrutura, os detalhes são fundamentais. A gente não pode se perder nos detalhes, porque é ali que funciona ou não a peça. A gente gosta de fazer a conta macro, os valores de proteção e tal, e os detalhes de ancoragem, de mudança de direção, são fundamentais. E a mistura de estrutura metálica com concreto, com chumbador e com a falta que muitas vezes acontece, a gente não tem os dados da estrutura existente. Isso, a resistência do concreto, a armadura, a gente não tem o projeto anterior. O que dificulta, o que nos faz, assim, faz o desafio ser maior. Mas parabéns pela palestra, acho que todos nós ganhamos muito com isso. Valeu, obrigado, Ricardo. E muito boas as suas observações, né? Como você falou, na maior parte dos projetos, a gente não tem realmente, das situações, nós não temos os projetos estruturais, né? Então, o caminho é sempre de pecar um pouquinho pelo excesso das cargas que estão chegando, né? E tentar encontrar um caminho alternativo mais simples possível, normalmente um pórtico que sustente ali a situação crítica para resolver o problema de uma maneira que a gente possa ter um maior nível de segurança, né? Esses casos realmente que envolvem peristáticos são situações muito mais específicas, onde realmente a gente tem mais informações ou realmente necessite, ou seja, mais generalizado, que vai realmente correr de fora a fora, né? Mas, assim, digamos que, na grande maioria dos casos, a gente consegue, por trechos, aí resolver e consegue, com essa metodologia, né, de estimar aí, as residenciais, principalmente, né? Vamos pensar aí o grande público, é uma parte residencial e comercial, estimando aí em torno de 1 tonelada, 1,5 tonelada força por metro quadrado e área de influência, a gente consegue mais ou menos saber quanto que está fluindo para a peça que a gente não tem o projeto, né? E com isso a gente consegue ali tomar uma medida para conseguir reforçar esse elemento estrutural. Lucas, você quer ler algumas perguntas aí do pessoal? Luca também quiser fazer pergunta. Maravilha. Nós temos aqui várias perguntas até. Temos aqui algumas perguntas aqui. O pessoal que está participando com a gente pelo Zoom, né, na plataforma do Zoom. E temos também perguntas que eu estou acompanhando aqui do pessoal pelo YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, eu separei aqui algumas perguntas. Uma delas já foi respondida, né, que foi a pergunta do Douglas, né, a respeito do monitoramento. O Adilson, o participante nosso Adilson, perguntou sobre o monitoramento. E o Rafael já respondeu, então vou pular para a próxima aqui do Adilson, né? Onde ele pergunta que no caso de rompimento de uma barra destas, qual a ação imediata que deveria ser tomada? Bom, no caso de barra, né? Bom, primeiro que você tem que ver que se romper, isso é outra coisa complicada, né? Os caras vão protender a peça e o cara fica na frente do macaco lá. Aí acontece que nem aconteceu naquele exemplo que eu dei, que o cara ele disse que tem um deslocamento, teve um nível de alongamento superior àquele que gera ruptura. Quer dizer, o monitoramento dele de campo estava complicado, né? Então, você imagina se o cara tem aí um manômetro desregulado e, eventualmente, aí ele não está conseguindo. Tem que acompanhar pelo deslocamento, pelo alongamento e pelo manômetro. Se o manômetro estiver furado pelo alongamento, ele sabe. Mas, às vezes, a gente sabe que nem sempre o pessoal que está em campo é engenheiro, são técnicos, muitas vezes, né? Que, às vezes, pode não ter essa sensibilidade. Então, você pode ter 2 tipos de ruptura. Um é do concreto na zona ali de apoio da placa de ancoragem, que, se não estiver bem dimensionada, pode romper o concreto. Tem vários casos como esse que ocorrem. E o outro, mais extremo, é de romper aí a barra, que aí, nesse caso, em função da tensão, aquele macaco pode ser lançado, ejetado, né, como um projétil, arrebentando tudo que tem na frente, né? Então, por isso que a aplicação da força de proteção tem que ser aplicada com muito cuidado e tendo em vista o monitoramento tanto dos alongamentos quanto da pressão que está sendo aplicada com a leitura do manômetro, tá? Agora, se rompeu, estourou, nesse caso, desde que não foi o concreto e não estourou o concreto, foi a armadura, no caso da Dividag ali, dá para colocar outra e fazer de novo, né? Se tiver numa situação de aplicação da carga, né? Então, para esse caso, dá certo. Agora, se de repente está especificado e
e continua dando pau, alguma coisa está errada, né? Mas provavelmente vai dar esse pau se você tiver com o macaco desregulado e os caras não estiverem atentos para o nível de alongamento da barra, né? Ou se tiver mal dimensionado a situação do concreto. Agora, se estourou o concreto, aí complicou, né? Aí a coisa já é mais tensa. Aí você vai ter que ver um procedimento aí para reforçar essa região do concreto na zona de apoio. Temos uma situação muito interessante esses dias que chegou aqui. Eu mandei uma proposta, mas os caras acharam muito caro o projeto de reforço, que era uma situação que era o seguinte, era um prédio, aí tinha a laje lisa protendida, e os caras protenderam a laje sem ter o controle do concreto. Tipo, o procedimento foi indo, vamos fazendo, que agora não precisa, pegamos a manha. Construíram 2 lajes para cima, e aí quando veio o resultado do concreto, o concreto estava baixo, mas durante a execução estourou o concreto. Os caras meteram um grout ali na região, deram uma ajeitada e tocaram em frente. E agora, como você vai arrumar uma situação dessa com uma laje que tem o concreto bichado, 2 pavimentos construídos para cima, é laje com armadura de punção para todo lado, como que você vai arrumar um miolo dele, um núcleo desse? Então, por que aconteceu isso? Porque os caras não tiveram o controle da resistência do concreto com 3, 5 dias, 7 dias, para ver se podia protender naquela idade. Se eles tivessem esperado, não teriam protendido. Eu demoli a laje, porque o concreto estava muito baixo, mas não, os caras protenderam, achando que o concreto estava bom e o concreto estava ruim, estourou o concreto, grautearam onde estourou e seguiram o prédio. Agora virou um rolo, né? Então, por isso que é importante você ter o controle da resistência do concreto na idade da proteção e também o monitoramento desse alongamento e também da pressão do manômetro, né? Então, especialmente em situações dessas onde a proteção é elevada. Imagina aquele meu caso ali, 131 toneladas de força entrando num ponto localizado, né? É muita coisa. A monocordoalha é 15 toneladas de força, pô. Agora uma dessa daí é 10 vezes mais, né? Então é muita coisa. Certo, excelente. Tem uma pergunta que está no YouTube, do Vinícius Hipólito. Ele pegou um gancho aqui naquela questão de monitoramento, né? Ele queria saber se alguma situação em que a remoção de pilares gerou algum problema voltado para dinâmica, né? Vibração, uma alteração de período da estrutura. Eu, particularmente, não tive problema de tirar pilar, problema com vibração. Comigo aconteceu ao contrário. Tinha uma laje que tinham feito aqui numa rampa, num bloco de uma faculdade, inclusive era de engenharia civil, e a moçada, no intervalo de aula, ficava pulando em cima da laje só para ver a laje vibrar, né? E aí nós metemos um pilar adicional para poder, então, parar com essas vibrações, né? Foi um caso muito intrigante, porque aí era uma laje, aí tivemos que armar também com os negativos, tudo, porque a laje apoiaria direto no pilar, e aí matamos a vibração, porque a vibração, aí você, com todas as propriedades de massa da estrutura, você consegue calcular os modos fundamentais de vibração, as frequências e tudo mais, né? Então, eu particularmente, quando arranquei pilar, não tive problema, porque quando eu arranco o pilar, o que eu faço normalmente também é passar algum elemento um pouco mais robusto, porticado, que eu sei que ele vai conseguir pegar a bronca. Então, naquele caso, arranquei lá 5 pilares, mas, pô, tinha uma viga protendida com 12 cordoárias com seção aí de acho que 50 de altura, com largura de 80, 90. Então, era uma rigidez, pô, fantástica. Então, nesse caso, funciona bem. Mas a proteção, a pergunta do Vinícius é muito boa, porque a proteção pode funcionar, como o Rafael falou, no caso lá do hiperestático, a proteção entrar em situações comprimindo, se eu tenho vibração, pode acontecer a mesma coisa. Então, até em prédios altos, quando você tem vento, você tem que analisar o efeito da proteção já no projeto, para ver se, a hora que você joga para cima, se a proteção não vem, também não termina de complicar a situação, né? Então, vibrações é sempre um ponto a ser estudado, né, investigado em grandes vãos, mas hoje, com as técnicas, com as ferramentas computacionais e mesmo com procedimentos analíticos simples, a gente tem condição de estimar qual é a frequência existente e qual vai ser a frequência prevista, tá? E quanto mais a gente, então, afastar a frequência da estrutura da frequência natural da estrutura, a gente vai evitar a ressonância e vai estar tranquilo, né? Então, tem que afastar, não tem jeito. Ótimo. Luca, você quer fazer uma pergunta, ler pergunta de alguém aí? Eu tenho uma pergunta, mas é mais uma curiosidade
sobre os nomes dos portugueses que você citou lá no meio da apresentação, mais ou menos. O João Appleton. Tem o João Appleton, o Júlio Appleton, eles têm uma empresa de engenharia em Portugal, em Lisboa. Vocês entrarem lá, pode só procurar Appleton, 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 engenharia, você vai ver o acervo que eles têm. São, acho que, 3 ou 4 irmãos, parentes, todos doutores, professores, mas os caras fazem uns projetos, assim, fascinantes, umas coisas, assim, realmente de ficar boquiaberto, sabe? Então, inclusive, toda a parte de reforço, com chapas de aço, encamisamento, muitas coisas eu tirei do Júlio Appleton, aprendi muita coisa vendo os materiais deles, tá? Então, procurem por esses nomes que realmente eles fazem um trabalho brilhante, sensacional. Justo. Eu ia também perguntar sobre uma dica de referência de algum livro, e você já respondeu antes de eu perguntar. Então, obrigado, parabéns pela palestra. Foi muito rica, vários casos. Se fosse escolher o mais legal, acho que dava empate. E obrigado, parabéns pela apresentação. Valeu. Vou complementar aí, em termos de livro, eu acho que tem que ser citado o Manual de Recuperação e Reforço, do professor Paulo Helene. Esse é um livro fundamental, básico em qualquer biblioteca de quem queira trabalhar com reforço e reparo. Também cito o livro do Cânovas, também, que é um livro muito bom, também bem completo. E também as publicações do Thomas Ripper também, que tem muita coisa legal. Acho que essas três obras que são assim, passam por um conjunto muito grande de obras, de situações, vale a pena. E na parte de fibra de carbono, que hoje em dia está em voga, o livro do Ari também é um livro muito bom que vale a pena você ter na sua biblioteca. Boa. Excelente. Tem uma última, acho que, pergunta aqui, do Oswaldo Gonçalves. Ele está querendo saber como é feita a passagem dos cabos dentro dos blocos desviadores. É necessário algum tipo de bainha, além das próprias dos cabos externos? Tá. Aí nós temos que diferenciar as pequenas obras das grandes obras, né? Pequenas forças de proteção e grandes forças de proteção. Se você tiver, no caso, com monocordoalha engraxada, a situação é mais tranquila, né? Você consegue desviar a força mais tranquilamente. Agora, no caso de pontes e viadutos, você tem que projetar o aparelho, tem que modelar a peça que realmente vai estar sujeita a essas forças. Então, aí a situação é bem mais extrema, né? Então, tudo vai depender, aí, essa situação desses desviadores, vai depender do nível de proteção que você tem, tá? Por exemplo, se eu tiver uma peça com monocordoalha que 1, 2 barras resolvo, normalmente as placas de ancoragem aí com chumbadores simples ou barras rosqueadas passantes, que eu ancoro de um lado e do outro, eu resolvo o problema tranquilamente, né? Agora, numa situação de ponte de viaduto, não dá nem para começar a brincadeira por aí, né? Você vai trabalhar lá com 10, 12 cordoalhas de 5/8, não tem jeito, tem que meter uma dividade logo de 12, de 15, para conseguir segurar a bronca, 4, 5 barras dessa, né? Então, tudo depende da quantidade de cabos, né? Para obras pequenas, você consegue, basicamente, trabalhando aí com o A36 ou o A572, na forma de barras rosqueadas, ancoradas por um lado ou por outro, você consegue fazer tranquilo. Agora, grandes obras é muito específico, aí a coisa realmente entra num outro patamar aí para dimensionamento e detalhamento, né? Sim. Posso fazer outra pergunta cabeluda? Manda lá. É o que você está falando é verdade, né, Rafa? Porque eu, principalmente, nosso escritório que lida com o projeto de recuperação de pontes e viadutos, a gente está trabalhando com cabos de proteção com potência de 300, 200 toneladas, né? Então, a magnitude de carga é completamente diferente, né? Não só o desviador, mas o bloco de ancoragem, você tem que dimensionar ele como se fosse uma estrutura, um elemento estrutural completamente novo na estrutura, né? Além da introdução da carga. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: todos os casos que a gente está vendo aí são todos estruturas armadas que você está protendendo ou reforçando externamente, né? E no caso de uma estrutura protendida, que você precisa fazer um reforço externo, como é que você avalia a proteção, vamos dizer assim, quando você tem uma perda de proteção, você precisa dar um acréscimo de proteção externa, o que você faz? Qual que é a tua dica para o pessoal? Porque isso daí, meu amigo, é o que você está falando. Não existe na literatura. São casos que a gente
vamos dizer assim, estudou na faculdade e teve que desenvolver na nossa vida acadêmica e profissional. Esquece, livro não existe sobre esse tipo de coisa. E o pessoal me pergunta, pô, Rafael, o que você faz aí com proteção existente? E quanto você acrescenta de proteção externa? É um assunto bem polêmico, né, Rafael? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí. Bom, esse caso de Brasília era mais ou menos isso, porque as lajes eram nervuradas protendidas, você tinha aberturas de fissura, isso que olha como é importante, gente, o monitoramento da abertura de fissuras. Os caras me foram lá e mediram a abertura de fissura de 10 milímetros numa peça protendida. Pô, o que está dizendo isso? A peça está, meu amiguinho, eu estou em LU. 10 milímetros, quer dizer, você passou descompressão, alongou e cansado da tua cordoária, né? Ou seja, o que nós temos que aprender a fazer? É o que eu faço no dia a dia, procuro refinar. Pela abertura de fissura que a gente tem, tentar voltar de trás para frente para estimar qual o nível de tensão na armadura. Isso é uma coisa legal, a gente consegue fazer isso daí, pelo menos estimar, né? Então, a primeira situação que eu ponho no teu caso aí, Rafael, é o seguinte, bom, você tem que reforçar com proteção uma estrutura que já é protendida. Tá, o que está levando essa demanda? É a flecha, é a fissura ou é a LU? Então, vai depender disso. Se for um problema de flecha e fissura, é complementar, né? Você consegue complementar, mas tem aquilo também, né? Bom, para ela funcionar efetiva, será que eu não tenho que macaquear ela para daí aplicar, para depois soltar de novo? É difícil de você, bom, vou tá lá a estrutura detonada, vou aplicar uma nova e ela vai voltar bonitinho, como você é no livro. Aquele exemplo que o senhor Peralta mostrou ali ilustra bem, né? Pô, apliquei e não voltou, pô, tinha que macaquear, quando eu macaqueei e protendi, ela ficou. Então, as coisas, na prática, funcionam diferentemente dos livros, né? Muitas vezes. Então, nesse teu caso, a primeira pergunta que eu faço é, bom, nós estamos com um problema em LU ou estamos com um problema em serviço? Então, essa é a primeira coisa a ser vista, né? Porque, normalmente, a gente protende, faz a quantificação da força de proteção, a gente pensa em serviço, estima lá uma abertura de fissura e limita uma flecha. Aí, em LU, nós vamos pegar essa força de proteção, normalmente multiplicamos aí por 0,9, né, essa força de proteção, para também ter uma certa segurança, e vamos ver se precisa de armadura passiva adicional ou não, né? Então, a primeira questão é essa. Eu acho que se for a situação mais de flecha e fissura, eu tentaria complementar, mas pensando nessa hipótese que talvez eu tenha que macaquear a estrutura para ela voltar para o seu estado ali um pouco mais aliviado, passar a nova armadura e só depois liberar, né? Agora, fluência, a gente entra aí num seara também desconhecido, que são as chamadas perdas de proteção, né? A gente de praxe, mete 15% aí que está tranquilo, mas por quem trabalha com ponte sabe que não dá para você trabalhar com os 15% de praxe que a gente usa aqui para vigas, prédios, pequenas peças. Se a gente pegar uma ruína de uma ponte chamada... Só acrescentar mais um negócio. Além da perda de proteção, pontes mais antigas você tem cabos de relaxação normal, que a perda é maior ainda. Então, assim, meu amigo, você tem que ter conhecimento completo daquilo que foi aplicado antigamente e o que está sendo aplicado agora. Senão você faz uma maluquice. Sim. Pô, vamos parar para pensar, por exemplo, quando o Frei Ciné pega a Ponte do Galeão, no Rio de Janeiro. Cara, eles ancoravam os fios com uma cunha de concreto, pô. É totalmente diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Então, como você vai intervir numa estrutura como essa, por exemplo, se eventualmente apresentar esse problema, né? Então, as perdas de proteção, voltando, fluência. Tem essa Collier Bridge, que é uma ponte que foi projetada pelo famoso Link, que foi o cara que desenvolveu as cargas equilibrantes. Ela foi a maior ponte do mundo. E essa ponte, para você ter uma ideia, ela vai de encontro com isso que você falou. A ponte apresentou uma flecha muito avantajada e era protendida. Os caras foram lá e reforçaram a estrutura. E aí a estrutura caiu. Aí os caras falam, pô, se não tivesse reforçada, ela não tinha caído. E se você pegar qualquer código de hoje, 6118, Eurocode, e calcular o coeficiente de fluência para essa peça, você vai ver que o que aconteceu de fluência lá é muito, muito, muito superior ao que as normas previam na época e ainda prevêem hoje. Tá? Então, dependendo de onde encontra-se a tua estrutura, né? Nível de umidade, temperatura, tudo isso vai influenciar nesse concreto. Então, infelizmente, fluência, retração, são todas coisas que a gente estima, né?
A própria flecha e fissura é engraçado, eu falo para os meus alunos, né? Hoje nós vamos aprender a estimar flecha e fissura. Aí eu chego na aula de perdas de proteção, aí eu vou mostrar retração e fluência, né? Aí tem aqueles coeficientes loucos, né? A altura fictícia a quarta, menos 384, H ao cubo, aí ela entra numa outra que é A mais B mais C, mas eu falo, meu, quem foi os malucos que inventaram isso? Será que não existe no espaço alguma coisa mais fácil que você entre e vai dar um resultado tão preciso quanto, né? Então, infelizmente, retração e influência ainda são coisas que a gente sofre e que peças mais ousadas, de repente, a tua estimativa pode estar furada. E aí pode cair nesses casos que você falou, né? Pô, a peça já era protendida, já foi feita para não ter problema de flecha e fissura. Aí agora a peça está lá gemendo. Bom, aí entra um monte de coisa que você tem que ver. E será que você vai conseguir salvar? O caso de Brasília, é frustrante, né? A gente trabalhando naquela laje, e, pô, eu não consegui dar uma solução para aquele negócio. Meu, o jeito mais fácil disso é demolir esse negócio e fazer de novo. Eu não posso meter viga nova em fachada, não posso arrumar, o negócio está lá estourando. Aí é demolir e fazer de novo, né? Tem coisas que, infelizmente, são complicadas de retornar para um estado aí apropriado, né? É interessante citar também, só passar a palavra para o Douglas, depois que está coordenando aí a moderação, a ordem de grandeza, porque muita gente, a gente está falando de 10 milímetros de uma fissura, a ordem de grandeza da 6118 é 0,5, 0,3, 0,4, e dependendo do nível de proteção, porque tem nível de proteção que não aceitam nem fissuração, né, Rafa? Só deixar claro para o público que está nos assistindo aí. A gente está falando isso daqui entre nós, a gente sabe qual que é a ordem de grandeza, mas o público que está nos assistindo é interessante eles verem isso daí também. Vamos explicar isso daí. Ó. Você, quando faz o dimensionamento lá do concreto armado, então você tem lá a ruptura convencional, que é quanto? 10 para 1000. O que isso seria teoricamente? Se você pegar uma região de 1 metro e tivesse fissuras afastadas a cada 10 centímetros, cada fissura teria nesse estado, em média, 1 milímetro. Tá? Então, isso também, a gente tem que entender que isso é uma deformação última convencional. O aço vai muito além, 40, 50 para 1000. Então, a gente confecciona, ó, chegou 10 para 1000, você vai ter abertura de fissura tão avantajada que já era. Então, você imagina num único ponto com uma abertura de fissura de 10 milímetros. Você está dizendo você que só naquele ponto localizado eu já tenho 10 para 1000, pô, correndo ali. Além da descompressão, né, que já descomprimiu, abriu a fissura. Quer dizer, o nível de deformação da armadura protendida é muito mais do que 10 para 1000, por longe. Né? É isso aí. Lucas, você quer fazer mais alguma pergunta? Pode ler aqui a pergunta e respostas aqui. Uhum. O Alan perguntou como é feita a proteção... Opa, apareceu aqui. Com Dildag e perguntou se a peça é perfurada e depois protendida. Depende da situação. E depende da espessura da peça. Quando dá para você fazer, por exemplo, um bloco de fundação, você faz as novas estacas, passa as dividags, né, faz toda a gaiola envolvendo a peça antiga, concreto, e daí você protende. Agora, por exemplo, um consolo que eu queira, por exemplo, aumentar o nível de carga, aí eu tenho que vir e tenho que furar com uma extratora, né, tenho que possibilitar com ela, sem, obviamente, danificar as armaduras originais, né, para conseguir, então, passar a nova barra, que foi o caso lá que eu ilustrei aqui do edifício Nuzio Malzone, né, do professor Maffei. Ele tinha o pilar original, ele furou o pilar para poder passar a barra, colocou as armaduras do consolo, montou o consolo, concretou, aí ele protendeu. Daí, com o consolo feito, ele meteu o macaco, meteu o nível de carga, e aí passou a carga do pilar pelo consolo apoiando o macaco, que se apoiava no próprio bloco. E aí ele veio e cortou. Então, nesse caso, ele teve que cortar. Então, muitas vezes, consolos para trocar, por exemplo, aparelho de apoio, a gente tem visto muito. Os caras furam transversalmente a peça para daí você conseguir passar barras novas para fazer uma proteção com dividags, né? Agora, o complicador disso tudo é a espessura da peça ser cortada, né? Aí nós precisamos das informações de campo, qual é o máximo que você consegue furar com uma broca sem que ocorra a flambagem dela e você perca a serra-copo, o eixo do equipamento, né? Então, tem, evidentemente, as limitações de campo para o máximo que você consegue perfurar, né? Em geral, para pequenas obras, onde você precisa fazer furos com broca de
vamos pôr aí de 16 milímetros, é até 20, 25 centímetros, você consegue furar. Acima disso já começa a ficar complicado, já não fica tão legal, né? Para chumbadores de pequena monta, né? Agora, para as longarinas também, as longarinas a gente consegue furar na Serra Copa, as longarinas aí tem 30, 40 de largura, então dá para furar de boa. Agora, um consolo, às vezes, dependendo da situação, você já pode ter mais de 1 metro aí para ter que furar, né? Então, aí precisa da galera de campo, que tem o equipamento para realmente falar se vai conseguir ou não. Então, tem essa outra preocupação. De fato. Bom, eu queria aproveitar também, que a audiência ainda tá boa, e divulgar o seu curso no Ibracon lá, Rafael. Vai ser na próxima semana, né? Então, aqui, ó, para quem se interessar, aprender um pouco mais com o Rafael sobre isso aí, no dia 1/4, né, vai ter um curso aí dentro do Congresso Brasileiro do Concreto online, né, com o Rafael, sobre proteção externa e reforços estruturais, né, com uma abordagem bem ampla dos aspectos, né, enfim, de tudo que foi falado aqui, né, em um pouco mais de profundidade também, né. Então, para quem se interessar, já coloquei o link lá no YouTube, né, e vou colocar o link aqui também no Zoom para o pessoal que quiser se inscrever. Então, lembrando aí, vai ser dia 1/4, tá? Curso de um dia todo aí, para aprender um pouco mais com o Rafael. E só para não perder aqui deixa aqui, quem também está acompanhando aí a palestra, né, e quiser fazer o pedido da sua pizza lá no Carlitos, é só usar o código reforço, tá, que tem 20% de desconto aí no pedido da pizza, tá? Quem estiver na região da Vila Mariana, aí, zona de entrega do Carlitos, pode ficar à vontade lá, ligar nesse número que está aqui e fazer o pedido, tá? Reforço. Infelizmente, a pizza não conseguimos mandar para Maringá ainda, viu, meu chapa? Mas quando tiver liberada a pandemia, prometo que a gente vai convidar você para comer uma pizza com chopp aqui conosco. Viu, oh, vai ser uma honra. Tá? Meu amigo, melhor da pizza é a companhia. É isso aí. Com certeza, a gente está numa companhia ótima hoje aqui. Eu só dar as últimas palavras minhas, daí eu passo para todos. Rafa, te agradeço imensamente, não só a você, mas a ABS, representada aqui pelo Ricardo, por mim também, que eu faço parte da diretoria, o Ibracon, da qual faço parte da diretoria também, agradecer a toda a diretoria do Ibracon pelo apoio a essa palestra aí do Rafael Alves de Souza. Tá? Deixar claro que semana que vem é uma semana importante para o Ibracon, a gente estará realizando o 62º Congresso Brasileiro do Concreto online, tá? Infelizmente, por força maior, que todos estamos vivenciando, não só a Ibracon, mas eu, você, o Rafael lá em Maringá, o Douglas, o Ricardo, o mundo inteiro está numa situação crítica sanitária e, infelizmente, por força maior, a gente teve que transferir e materializar o congresso presencial híbrido, na verdade, para um congresso virtual. Então, toda a programação no congresso presencial que ocorreria em Florianópolis, ele foi materializado em 3 semanas e meia, até uma vitória novamente da diretoria em materializar esse congresso e realizar esse congresso. Então, conto com a participação de todos aí na semana que vem, a partir do dia 31, a cerimônia de abertura às 6 horas da tarde. No decorrer do dia 1º, o nosso amigo Rafael vai estar conosco dando cursos, várias personalidades vão estar do dia 1º, 2 e dia 31, 2, 1º e 2º, conosco no congresso aí, para estar conosco aí. Em relação ao Instituto de Engenharia, também agradeço a todos que estão participando. Por favor, sigam a divisão de estruturas nas redes sociais, é muito importante vocês acompanharem nossas atividades. Se associem a essas 3 associações, que é importante a associação no sentido de valorizar a nossa engenharia e manter a divulgação do conteúdo técnico através dessas associações, né? E contamos com a participação de todos. Passo a palavra a todos. Rafa, de novo, muito obrigado e voltaremos a convidá-los com mais temas aí, meu amigo. Bacana. Eu agradeço. Eu só gostaria de lembrar uma vez estudo de engenharia na pizza, famosa, depois estudo de engenharia, e o professor Vasconcelos me ensinou como decorar o número pi, 3,14, falou, Rafael, é muito fácil.
olha só, decore esse poema em francês, que aí não tem erro. E aí ele me explicando, então, que cada palavra, né, atribuía-se um valor numérico, por exemplo, é 1, 2, então ele, je suis, pardon, papapá. Decore esse poeminha que fica tudo fácil, né? Na genialidade do professor Vasconcelos, então, nas pizzas do Instituto de Engenharia. Se Deus quiser, ainda nós vamos passar dessa fase, dessa pandemia, e vamos todos poder nos encontrar novamente, tá bom? Muito obrigado, fico muito honrado, lisonjeado, e agradeço mesmo vocês por esse convite, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo espaço, pela oportunidade. Bacana. Só para finalizar, você lançou um livro recentemente, né, Rafael? Eu lancei um livro, chama Em Frente ao Buriti, Reflexões de um Engenheiro de Estruturas, né? Inclusive tem o pós-fácil do professor Vasconcelos, né? Talvez tenham sido as últimas palavras em vida escritas pelo nosso novo professor. O livro tem prefácio do professor Paulo Helene, e eu conto aí a história durante um ano aí, antes de entrar a pandemia, né? As aventuras aí que eu me vi envolvido. Ou seja, a gente tem uma profissão tão rica, né, engenharia de estruturas, e eu tentei, então, materializar isso na forma de um romance, misturando vida. Às vezes a gente tem uns problemas cabeludos para resolver, mas, ao mesmo tempo, a vida impõe umas situações paralelas também difíceis, né, e a gente tem que vir dando conta de tudo. E o livro ele traz, então, nessa linguagem aí, meio romântica, envolvendo cálculo e aspectos da vida. Quem tiver interesse depois, entre em contato comigo, eu ia levar lá para o Ibracon, mas está comigo aqui, eu já tenho uma nova leva, aí eu posso mandar para os interessados, tá? Pelo Instagram fica mais fácil de me encontrar, e aí a gente pode acertar o envio aí do livro, tá? Beleza, bacana. Bom, só te agradeço aí, cara, pelo seu tempo, pela palestra, por compartilhar com a gente aí. E espero que você possa sempre estar à disposição da gente aí para novos temas, novos assuntos, né? Sempre bacana conversar com você. Bacana. Bom, gente, então é isso. Agradeço aí a presença de todo mundo, tá? E fiquem atentos aí às redes do Instituto, que tem bastante novidade lá para vocês, tá? Obrigado aí, boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, grande abraço. Tchau. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia.